Se eu tirasse o seu celular agora, se desligasse a de internet, se apagasse todas as notificações, quanto tempo você aguentaria ficar sozinho em silêncio? Não sozinho no quarto, sozinho com você, sem música, sem conversa, sem distração. Alguns minutos? Ou você começaria a sentir aquela inquietação estranha, como se algo estivesse errado? Talvez o problema nunca tenha sido a solidão. Talvez o problema seja o que ela revela, e é sobre isso que quase ninguém tem coragem de falar. Existe uma ideia silenciosa que quase ninguém questiona, a ideia de que estar sozinho é um erro. Se você está só, algo deu errado. Um relacionamento falhou, uma amizade esfriou, alguém foi embora. Ou talvez você não tenha sido suficiente. A solidão virou sinônimo de fracasso social. Mas talvez o problema nunca tenha sido estar sozinho. Talvez o problema seja o medo de estar. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho e se sentir abandonado. Estar sozinho é físico, sentir-se abandonado é existencial. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir invisível. Pode estar em um relacionamento e ainda assim se sentir só. Pode ter milhares de seguidores e nenhum refúgio, porque a solidão mais perigosa não é a falta de pessoas, é a falta de conexão consigo mesmo. E é por isso que tanta gente prefere relacionamentos ruins ao silêncio, prefere ambientes tóxicos à própria companhia, prefere qualquer distração a um confronto interno, porque ficar sozinho exige maturidade emocional, exige coragem, exige verdade. Você já reparou que todo crescimento profundo acontece na solidão? O guerreiro treina sozinho, o artista cria sozinho, o pensador reflete sozinho. Momentos de transformação raramente são públicos. Eles acontecem no quarto fechado, na madrugada silenciosa, na fase em que ninguém vê. A solidão é uma forja. Ela queima suas ilusões, quebra suas dependências, destrói a necessidade constante de validação. E quando você sobrevive a esse processo, você não precisa mais ser escolhido. Você se escolhe. E isso muda tudo. Existe um momento específico, um ponto de ruptura, quando você para de fugir. Quando você senta no silêncio e pensa: se eu tenho que viver comigo até o fim da minha vida, então eu preciso aprender a gostar dessa companhia. E é aí que tudo começa a mudar. Você começa a se ouvir, começa a entender seus padrões, começa a assumir responsabilidades, começa a crescer. A solidão deixa de ser punição e vira reconstrução. Muita gente diz que ama, mas o que chama de amor é medo de ficar sozinho. Muita gente diz que tem amigos, mas o que chama de amizade é necessidade de validação. Muita gente diz que é sociável, mas não suporta um sábado à noite sem companhia. Se você precisa de alguém para se sentir completo, você não está amando, você está tentando fugir. E fugir sempre cobra um preço, porque quando a pessoa vai embora, ela não leva só a presença, ela leva o seu senso de identidade. E aí a solidão dói em dobro. Dói porque você perdeu alguém e dói porque nunca aprendeu a ficar consigo. Agora preste atenção nisso. Toda pessoa forte emocionalmente passou por períodos longos de solidão. Não solidão de abandono, mas solidão de construção. O atleta treina sozinho. O escritor escreve sozinho, o filósofo pensa sozinho, o guerreiro se prepara sozinho. Existe algo na solidão que lapida o caráter, porque quando você está sozinho, não existe aplauso. E quando não existe aplauso, você descobre se está fazendo algo por propósito ou por aprovação. A solidão remove a plateia, e quando a plateia some, a máscara cai. E quando a máscara cai, o verdadeiro trabalho começa. Mas não romantiza. A solidão dói. Dói encarar seus erros. Dói perceber padrões repetitivos. Dói aceitar que você também foi responsável por algumas das suas quedas. Dói admitir que você aceitou menos do que merecia. Dói reconhecer que você sabotou oportunidades por medo. Mas essa dor é diferente. Ela não é destrutiva, ela é cirúrgica. Ela corta o excesso, remove a ilusão, expõe a verdade. E a verdade liberta, mesmo quando machuca. Existe um ponto invisível na jornada da solidão. Um dia você acorda e o silêncio já não assusta tanto.
Você começa a gostar da própria companhia, começa a organizar a própria mente, começa a perceber que não precisa responder mensagens na hora, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa se encaixar. Você começa a escolher, e escolher é poder. Você escolhe quem entra, escolhe quem fica, escolhe quem sai, porque agora você não tem medo de ficar só. E quem não tem medo da solidão não aceita qualquer companhia. Aqui está o paradoxo que ninguém te conta. Quando você aprende a viver bem sozinho, você nunca mais se sente sozinho, porque você está inteiro. E quando você está inteiro, relacionamentos deixam de ser necessidade e viram complemento. Amizades deixam de ser fuga e viram troca. Presença deixa de ser muleta e vira escolha. A solidão não te enfraquece, ela te estrutura, ela constrói base, ela ensina que você é suficiente antes de qualquer aplauso. Então eu te pergunto de novo, você aguenta a solidão? Não a solidão do abandono, mas a solidão da evolução. Você aguenta desligar o mundo e escutar sua própria mente? Você aguenta encarar suas falhas sem distração? Você aguenta reconstruir a si mesmo sem plateia? Porque talvez o que você chama de vazio seja apenas o espaço necessário para se tornar quem você deveria ser. A solidão não é o problema. O problema é nunca ter tido coragem de atravessá-la. E atravessar a solidão é como atravessar uma noite longa. No começo tudo parece escuro demais, silencioso demais, pesado demais, mas é na escuridão que seus olhos aprendem a enxergar. É no silêncio que sua mente aprende a organizar o caos. É na ausência de todos que você descobre se consegue ser inteiro sozinho. Porque no fim da vida, todas as vozes externas diminuem, as opiniões cessam, os aplausos param, as expectativas dos outros perdem força e sobra você. Se você não suportar a própria presença, nenhuma companhia vai salvar você. Mas se você aprender a caminhar ao lado de si mesmo, nenhuma ausência vai destruir você. A solidão não veio para te punir, ela veio para te preparar. E talvez, exatamente agora, o silêncio que você tem evitado seja o portal para a sua versão mais forte. A pergunta final não é se você está sozinho. A pergunta é, você está pronto para se encontrar? そして残った科学者のドクター・ゲロの野望もその後に消え去ったはずだ。セルも含めて。悟空